Está conosco Alcídio Pereira. Vamos refletir sobre um assunto muito interessante, um novo olhar. E também vamos ver a mensagem Deus cria flores, o homem idealiza o jardim. É comum as pessoas se aproximarem de nós trazendo comentários negativos e observações deprimentes. Os ditos palavrões já se tornaram expressões frequentes no vocabulário de muitos indivíduos. É preciso ter em mente que as palavras revestem-se de magnetismo compatível com o uso que fazemos delas. Por isso, devemos ter muito cuidado com o que falamos, tanto no linguajar quanto nas conversas pouco edificantes que ferem, atacam e caluniam, pois, sem que percebamos, as palavras sempre voltam contra nós mesmos. No Evangelho de Lucas 6, 43 a 45, está anotado que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Será que existe como trabalhar o nosso íntimo para que de nosso coração somente saia coisas boas? Daqui a pouco vamos conversar com Alcídio Pereira, porque agora vamos ver o Momento Espírita. O espetáculo da primavera explodindo em flores e cores é deslumbrante. Quase inacreditável não ocorresse todos os anos que após os meses de inverno com temperaturas extremamente baixas, haja tal profusão de botões e flores se abrindo aos beijos do sol. Árvores, até há pouco desnudas, se vestem de verdes variados e se engalanam com folhas. Mas o espetáculo que o homem monta com árvores, plantas, folhagens e flores é sempre indescritível. Em determinados locais, o encantamento extrapola tudo que se possa pensar em colorido. Assim é, por exemplo, no jardim de Kawashi Fuji, localizado a cerca de 6 horas da capital japonesa, Tóquio. Nesse jardim, nada menos do que 150 pés de glicínias chinesas atraem as vistas dos turistas, especialmente no túnel que permite o caminhar sob um encantador céu, repleto de cor e perfume. Também em Mainau, a famosa ilha no Lago de Constança, na Alemanha, a diversidade de flores, árvores e plantas excede o comum. Carvalhos e cedros frondosos dão ao local uma silhueta elegante, além de uma legião de plantas de vasos e uma valiosa coleção de árvores cítricas. De junho a agosto, cerca de 9.000 roseiras de 400 tipos diferentes oferecem suas rosas. Além das cores, dos perfumes, da textura das pétalas de cada flor, encantam os visitantes as formas compostas pelos jardineiros. Em Bruxelas, na Bélgica, a cada 2 anos, a cidade se transforma num palco de grande espetáculo. Um enorme tapete de begônias é montado, formando uma composição belíssima, cuja vista é gratuita para todos os passantes. A Bélgica é a maior produtora de begônias do mundo. Todas as flores do tapete são verdadeiras e cultivadas no próprio país. Embora sem solo, elas são colocadas lado a lado, de forma tão apertada que criam seu próprio microclima, permanecendo frescas e coloridas por dias. Enfim, em todas as cidades, praças e parques do mundo, é possível encontrar a policromia das flores ajustada pela mão humana. O homem é genial na elaboração de figuras geométricas em canteiros, misturando cores, idealizando belezas. Em qualquer jardim, por menor que seja, até mesmo na pequena sacada de um apartamento,
se poderá ver o que faz a mão humana com a produção divina. É mesmo assim. Deus cria as flores e o homem compõe os jardins. Une-se a genialidade infinita de Deus à criatividade humana, e o resultado é o que extasia os nossos olhos e o espírito. Nesses momentos, a alma se sente mais próxima de seu Criador, Pai e Senhor. E o homem se sente feliz compondo esses poemas de cor e perfume, utilizando-se da essência divina que em sua intimidade dormita. Nessa cumplicidade de arte, mais uma vez atesta-se da grandeza do Criador. Ele poderia ter feito tudo sozinho. No entanto, desejou que o homem se tornasse colaborador constante. Por isso é que o homem todos os dias se supera, engendrando mais e mais versos em cores e poesias de perfumes. Deus cria as flores. O homem idealiza os jardins. Deus cria flores, o homem idealiza o jardim. Esta mensagem, que está no CD número 26, já nos chamou a atenção para o assunto que vamos conversar hoje, um novo olhar. O nosso convidado é Alcídio Pereira, palestrante espírita, membro da Associação Espírita de Maringá. Alcídio, é muito bom ter você no programa hoje. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos referência ao registro dos evangelistas quando está anotado que a boca fala do que está cheio o coração. E você tem feito palestras sobre este assunto. O que lhe chamou a atenção neste tema? Bem, esse tema, Jesus nos dá uma lição muito interessante que nos possibilita até nos conhecermos, fazer uma viagem para dentro e nos conhecer, porque todos querem saber quem somos. Quem sou eu? O que eu fui? O que eu estou fazendo aqui? Então, quando Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, ele nos leva a fazer uma comparação de quem somos, porque toda vez que nós falarmos de caso pensado, nós não somos nós mesmos que falamos. Nós falamos, quem fala é a pessoa idealizada, porque ele raciocinou, porque ele vai dar uma resposta adequada, coerente. Mas quando nós respondemos sob pressão, ou com os nervos um pouquinho abalados, nós então vamos falar de pronto aquilo que está dentro do coração. E isto é que vai revelar quem somos nós, porque nem sempre o que sai do nosso coração são coisas boas. Então, para trabalhar a fala, tem que trabalhar primeiro o coração, o sentimento, não é? Exatamente, porque para nós falarmos bem e sempre sermos aqueles que, ao falar, estamos dando bons exemplos, é preciso que a gente tenha esse projeto de abastecer bem o coração. E tudo começa pelo olhar. Nós olhamos e desse olhar nós vamos então perceber se nós vamos abastecer o nosso coração de coisas resultado da malícia ou se nós vamos ter um olhar que, por uma visão agora de uma maturidade, que vai ver no outro irmão. E não vai ser um olhar de cobiça, não vai ser um olhar de orgulho, ou de vaidade, ou de prepotência, mas nós teremos um olhar que, o resultado desse olhar é abastecer bem o nosso coração de coisas que nós passaremos a acertar por uma condição de sermos essa criatura agora que tem o coração bem abastecido. A palavra articulada ou escrita é uma constante na nossa vida, né? Aliás, tem alguns que falam até demais, não é, Alcídio? Qual é a repercussão das nossas palavras no ambiente onde nós nos encontramos? Na verdade, quando nós vamos
analisar a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se os espíritos influenciavam em nosso pensamento e em nossos atos, e a resposta foi que sim, que de ordinário são eles que nos dirigem, e influenciam tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. Ele aí faz uma segunda pergunta muito interessante, na 467, ele vai perguntar então como é que isso é possível, essa influência. E a resposta foi que nós o chamamos através dos pensamentos. Então, quando nós estamos falando, nós temos que ter consciência que nós podemos, com a nossa fala, estar quebrando a psicosfera do ambiente que nós estamos, onde a gente se vê e a gente comenta e a gente é convidado a, nos encontros espíritas, sabermos do nosso papel de somatizar, porque quando todos estão ali, preparados para ouvir uma palestra, para, inclusive, ser atendido pelo mundo espiritual, mas quando fica aquelas conversas que não tem nada a ver, e às vezes até de fofoca, então essa conversa vai influenciar negativamente o ambiente, impedindo que ele ofereça condições dos nossos amigos espirituais trabalharem e desempenhar a função que eles ali estão para desempenhar. E, logicamente, isso nós podemos estender ao nosso lar, ao ambiente em que nós nos encontramos, não é? Pelo magnetismo de que a palavra é revestida ao ser emitida, não é? Quando falamos um palavrão, quando esbravejamos, quando, mesmo sozinhos, a gente não tem ideia que isso libera, isto nos coloca, pelo menos por momentos, em uma sintonia negativa. Mas aos educadores, que são os pais, quando nós falamos impropérios dentro da nossa casa, além de nós passarmos esse ensinamento, porque nós ensinamos mais pelo exemplo da palavra e também do que nós fazemos, e também nunca avaliamos que, ao falar isso, nós estamos quebrando a boa sintonia dentro do lar. E esse é o momento que os inimigos da boa convivência podem aproveitar para fazerem alterações que depois não vamos entender. Poxa, mas como que a coisa vinha tão bem e agora há um desentendimento generalizado em nossa família? Porque não estão cuidando do que falam e também do que pensam. Não estão vigiando, né? Não estão vigiando. Não estão vigiando. Jesus ainda acrescentou que os olhos são a janela da alma, que se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Essa afirmativa tem a ver com o coração, com o sentimento? Exatamente, porque se nós não vermos, se a gente não enxergasse, nós certamente não teríamos tantas tentações a nos convidar a falharmos. Então, quando nós vemos, já começa aí o nosso equívoco, porque o nosso olhar pode ser de compreensão, mas pode ser um olhar maduro, entendendo que mesmo aquelas visões provocativas da libido e outras coisas negativas mais, elas podem ser evitadas se nós entendermos que aquela outra criatura, ela está numa situação equivocada, mas que nós podemos sermos influenciados por aquela visão ou não. Mas quando nós deixamos nos influenciar, aí nós vamos e sentimos no coração isso, porque muitas vezes nós sentimos que o coração muda até os batimentos por conta de alguma coisa que os olhos, que está entrando pela visão, pela retina. Então daí, quando Jesus fala que os olhos são as janelas da alma, é preciso que a gente se eduque, que nos eduquemos para olharmos o mundo e sabermos apreciar dentro dessa visão agora madura, porque dizem que o olho do tolo é muito diferente da visão do poeta. A árvore que o poeta vê não tem nada a ver com a árvore que o tolo vê. Tanto é que tem um relato verdadeiro de uma senhora que tinha um pé de ipê que era motivo turístico. As pessoas iam lá para admirar o ipê.
Mas ela reclamava e, inclusive, pediu que cortasse o pé de ipê, porque para ela só via sujeira, enquanto muita gente via beleza. Então, nós temos que educar o nosso olhar para que a gente, de fato, veja. A gente, como diz Jesus, eles têm olhos de ver, mas não enxergam. Então, que tenhamos olhos de ver. E realmente, o Alcídio, isso aí nos leva também a refletir na questão de olhar as coisas. Porque nós vivemos assim numa vida muito agitada e às vezes não vemos. Às vezes você está diante de uma paisagem maravilhosa e você não vivencia aquilo, você não sente aquilo, não é? Não tenhamos dúvida que nós até fazemos sempre uma comparação, que é uma comprovação científica, pode-se dizer. Se nós formos entrevistar quem chegou no ônibus que saiu de Curitiba à tarde, ao chegar na rodoviária, e se nós fôssemos entrevistar as pessoas, muitas diriam que a viagem foi um horror, porque ela só viu caminhões, poluição, ela só viu barulho, ela inclusive não conseguiu dormir por conta dessa viagem que para ela foi horrível. Outro já diria, foi uma viagem maravilhosa, acha que eu iria dormir com tanta paisagem bonita para ver? Os campos lá de Ponta Grossa, os riachos de Ponta Grossa que parecem desenhos de cristais feito ali na natureza. Então, quer dizer, numa mesma viagem, uns apreciaram. E é interessante a gente observar que quando nós viajamos, a natureza vai descortinando para nós a cada minuto uma tela diferente. Então nós podemos, numa viagem daqui a Curitiba, daqui a São Paulo, daqui a qualquer lugar, retermos, através dos nossos olhos, 1000 paisagens diferentes, as mais lindas possíveis, mas podemos também, ao retornarmos da viagem, trazermos só as coisas negativas que também existem, mas que a gente não precisa apreciar. Alcídio, enquanto nós falávamos, eu me lembrei de um caso muito conhecido sobre Olavo Bilac e a venda de um sítio. Você se recorda, você conhece esse caso, né? Sim. Esse caso é muito interessante e é bom que a gente, de vez em quando, passe por ele, relembre ele em todo o seu conteúdo, porque é um convite que a gente, de fato, trabalhe um novo olhar. Um dia Olavo Bilac foi procurado onde morava por um jovem que veio procurá-lo assim, professor, pois não, professor, eu estou precisando de um favor do senhor, eu preciso que o senhor faça um texto para mim, no jornal que o senhor escreve todos os domingos, porque eu preciso vender meu sítio e eu sei que para vender eu tenho que anunciar no jornal, mas não sei fazer o texto. O senhor faria para mim? Posso fazer. O senhor conhece o meu sítio? Claro que eu conheço. O sítio que você mora, aliás, o sítio onde você nasceu, eu convivi muito com o seu falecido pai e conheço o seu sítio o suficiente para fazer o anúncio para você. No domingo de manhã, o jovem foi para a cidade para verificar o que Olavo Bilac havia escrito a respeito do sítio. Olavo Bilac inaugurou: vende-se uma propriedade agrícola que, na verdade, não é uma propriedade agrícola, é um verdadeiro paraíso, porque ela está situada quase no perímetro urbano da cidade. E quando nós chegamos nessa propriedade, desde a porteira até a sede, que tem uma distância razoável, nós vamos viajando por palmeiras imperiais que o caprichoso proprietário plantou há décadas atrás. E quando nós chegamos na sede, é uma casa assobradada. E essa casa, ela contempla áreas em todos os 4 lados da casa, de maneira que a qualquer estação do ano é possível armar uma rede à sombra. Mas essa casa, os seus felizardos moradores, eles não precisam de despertador para acordar pela manhã, porque eles são despertados por uma orquestra de pássaros que apresenta uma sinfonia fantástica. E nós
e aqueles que habitam esse ambiente são acordados, então, por essa sinfonia. Mas saindo pelos fundos, se adentra um pomar, onde ali se pode colher tudo que se possa plantar na nossa região. Ali é possível frutas cítricas, frutas exóticas, enfim, é um pomar maravilhoso. Mas tem mais. Descendo pelos fundos desse pomar, nós vamos adentrar a uma reservinha florestal, a um bosque, que o proprietário fez questão de reservar, deixar preservado, e que nos fundos desse bosque tem um riacho, em que as águas cristalinas que correm pelas pedras desse rio, que protege os fundos desse rio, nos permite andar por esse rio, vendo os peixes multicoloridos que ali são vistos por essas águas fantásticas. Esse sítio está à venda. Então, quem desejar adquiri-lo, que vá rápido falar com seu proprietário. E o anúncio, então, se passou. Olavo Bilac não encontrou mais o jovem por um bom tempo, mas um dia, talvez o jovem até o evitasse, mas eles se encontraram. E Olavo Bilac falou: meu rapaz, você não veio me falar se vendeu o sítio, se o meu anúncio foi competente. O que aconteceu? Ele falou: eu vou dizer para o senhor, professor. Naquele domingo eu vim comprar o jornal e comecei a ler o que o senhor escreveu. Mas eu comecei a ler e comecei a pensar: o professor deve ter se enganado, o meu sítio não tem tudo isso que ele escreveu. E eu peguei o jornal e fui para casa e comecei a conferir desde a porteira e tudo que o senhor escreveu estava lá. Professor, eu vou dizer uma coisa para o senhor: não vendo o meu sítio por dinheiro nenhum. Então, essa história, ela nos remete também a analisar os nossos sítios. De repente, o nosso sítio é aquele familiar que a gente só vê as coisas negativas. A esposa analisando aquele que ela chama de mala, mas que, apesar disso, ele deve ter qualidades que ela não está observando, e vice-versa. Então, este caso de Olavo Bilac, ele é muito importante para que a gente analise como é que está o nosso olhar para as coisas lá de fora, para as paisagens que Deus nos contemplou, mas também para os nossos, aqueles que convivem conosco. Excelente, Alcídio. Isso nos leva a refletir que realmente nós temos que entender que Jesus nos aconselhava a ter olhos de poetas, né? A ver a vida com mais brilho, com mais alegria, com sentimento positivo, né? Então, nós precisamos ver como os poetas veem e descrevem as coisas e copiarmos e buscarmos desenvolver em nós esses olhos de ver. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco, lembramos que este programa e muitos outros poderão ser vistos também no site amemmaringá.com.br. Esperamos estar juntos no próximo programa. Muita paz a todos.